A projeção do novo salário mínimo para 2025 sobe para R$ 1.509, R$ 7,00, portanto, acima da projeção anterior. Ou seja, os gastos continuarão pressionando ainda mais o arcabouço fiscal. Mas será mesmo isso bom para o trabalhador? Vamos entender como isso é uma verdadeira pegadinha quando estamos em um cenário de deterioração fiscal. Te dá um 5, mas toma um 10 do teu bolso, sem que você perceba. E mesmo assim, você agradece. Vamos entender. Segundo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o chamado PLDO, o salário mínimo no ano que vem será de R$ 1.502, R$ 7,00 acima da estimativa anterior, que era de R$ 1.495. Pois bem, essa PLDO, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, é referente ao que foi apresentado em 15 de abril deste ano. E agora, nessa nova apresentação, houve um incremento do que havia sido em dezembro, mesmo em meio ao Lula, ao primata, dizer que agora está sim preocupado com os gastos fiscais. Veja como isso é uma tremenda mentira. Essa PLDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, serve como estimativa de gasto do governo na elaboração da proposta do orçamento para o ano seguinte, ou seja, o ano de 2025. Portanto, esse aumento do gasto do salário mínimo gera mais pressão ainda no arcabouço fiscal. Aquela regra estipulada que substituiu o teto de gastos quando esse governo assumiu e que permite agora que os gastos do ano seguinte sejam superiores em até 2,5% à inflação do ano anterior. Ou seja, ela permite que os gastos cresçam acima da inflação. E isso sempre foi inflacionário. Diferente do teto de gastos, que com todos os seus defeitos que podem ser apontados, não permitia que o gasto do governo crescesse acima da inflação. E isso sempre leva a problemas maiores, gastar mais do que se pode, principalmente a camada mais pobre da população. Mas claro, quando se trata de correção do salário mínimo acima da inflação, apenas é noticiado que houve um poder de ganho real daquele trabalhador. Claro, e sim, dentre os dados oficiais de inflação você pode ter um aumento no teu salário. Mas normalmente, no médio prazo, a inflação tem um incremento muito maior em que esse aumento do salário mínimo gerou um endividamento maior do Estado, que leva inevitavelmente a uma inflação maior acima daquele ganho que, claro, é noticiado que te foi dado. Assim, aquilo que parece ser uma vantagem acaba sendo um tiro no pé justamente por aumento do gasto público. Não estou falando que o salário mínimo não tem que aumentar. O salário mínimo aumenta consistente e de forma saudável quando a produtividade aumenta. E essa no Brasil está estagnada há 35 anos. Já fiz um vídeo que está disponível aqui no meu canal do YouTube mostrando dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrando como a produtividade brasileira não cresce há muitos anos. Mas voltando aqui, o arcabouço fiscal, essa regra que foi implementada, que como falamos amplamente nesse canal, ela é natimorta. Ela é inexequível frente aos números que ela apresenta. Duvida? O governo já mudou as regras no meio do caminho. Esse ano, por exemplo, que era para apresentar superávit de até 0,25% do PIB, foi alterada no começo do ano para que o governo pudesse apresentar déficit zero, permitindo uma margem de erro de até 0,25% de déficit. Ou seja, o que era para ser um superávit foi alterado para ter um zero de déficit, com uma margem de erro de até 28,8 bilhões de déficit, permitindo que o governo gastasse mais, porque, claro, a regra estipulada matematicamente desde o começo, é claro que era inexequível. E agora, com a perspectiva de aumento ainda maior do salário mínimo, isso vai pressionar mais ainda as contas públicas, que isso sempre é um fator inflacionário.
Mas vamos explicar mais detalhadamente. O salário mínimo tem como regra a correção levando em consideração o índice de inflação dos últimos 12 meses até o mês de novembro do ano anterior, mais a variação do PIB de 2 anos antes. Portanto, aqui basta pegar o índice de inflação INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que esse ano deve terminar em 3,65 mais ou menos, mais a variação do PIB de 2 anos anteriores, ou seja, de 2023, porque estamos falando do orçamento de 2025. O PIB no ano passado cresceu 2,9%. Também já fizemos um vídeo analisando da onde veio todo o crescimento detalhado dentro da equação que é considerado o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, mostrando que muito desse crescimento veio da transferência de renda do governo para a população via benefícios e alguns bilhões de precatórios, injetando dinheiro na economia e, claro, ainda uma resiliência de serviços que ela demora mais em arrefecer. Ou seja, o salário mínimo, portanto, é corrigido via INPC, o índice de inflação percebido por famílias com renda até 5 salários mínimos, mais a variação do PIB de 2 anos antes. Se esses dados se concretizarem de inflação, teremos aí uma correção do salário mínimo de 3,65, se a inflação terminar nessa forma, o INPC, mais o PIB de 2,9%. Portanto, o piso terá um aumento de quase 7% maior do que os atuais R$ 1.412 de salários mínimos, que tem esse número desde 1º de janeiro de 2024. Vamos lembrar que essa regra de correção do salário mínimo também foi recolocada em prática pelo Lula. Claro, um populista por natureza, que quer apenas noticiar que ele vem incrementando o salário mínimo, pouco se importando com o endividamento público. E aqui a gente vai ver por quê. Fica mais uns minutos que você vai entender como isso parece sim uma boa notícia quando é noticiado o salário mínimo sobe, mas muitas vezes pode parecer um tiro no pé. Pois bem, além de 2025, como a gente está falando agora, a projeção do salário mínimo para 2026, 27 e 28 também cresceu frente à estimativa anterior. A estimativa anterior de 2026 mostrava uma projeção do salário mínimo de R$ 1.582 e agora subiu para R$ 1.595, R$ 13 a mais. De 2027 saltou de R$ 1.676 para R$ 1.687, R$ 11 a mais. De 2028, de 1.772 para 1.783, também R$ 11 a mais. Ora, você pode então estar perguntando, de um ano para o outro sobe 13, depois 11, depois mais 11, agora subiu R$ 7 da projeção anterior, mas subirá R$ 92 a mais frente ao salário mínimo atual. Isso é muito pouco, não é mesmo? Pode parecer pouco por cada trabalhador, mas aqui que reside o problema e eu peço a sua atenção exatamente nesse ponto. Será então que esse incremento é verdadeiramente benéfico para os trabalhadores ou será realmente um tiro no pé? Claramente, o aumento do salário mínimo pressiona o arcabouço fiscal. Por quê? É isso que a gente vai ver agora. Ele pressiona as despesas governamentais que dentro da regra do arcabouço fiscal, determinada por esse próprio governo que já mudou as regras do próprio arcabouço no meio do caminho, ele limita o crescimento das despesas do governo acima de 2,5% da inflação do ano anterior, como falamos agora há pouco. O grande problema é que os benefícios da Previdência, os benefícios assistenciais pagos pelo governo e o seguro-desemprego, eles são indexados ao salário mínimo. Se o salário mínimo sobe, ele aumenta os benefícios que o governo tem que pagar de previdência, os benefícios assistenciais e o seguro-desemprego. Portanto, ele pressiona os gastos totais do governo. Vamos lembrar que os gastos totais, nós estamos falando dos gastos obrigatórios, manutenção da máquina pública, como salários, e também os gastos discricionários, os chamados gastos não obrigatórios, que incluem, por exemplo, os investimentos. Hoje, 90% é gasto
obrigatório do governo. Ele tem um orçamento total. Desse orçamento total, 90% é gasto de manutenção da máquina pública. Sobram apenas 10% disso para investimentos, por volta de 200 bilhões de reais. Os outros 2 trilhões de reais do orçamento são gastos obrigatórios. Portanto, isso pressiona os gastos do governo como um todo, cada vez mais pressionando os gastos obrigatórios, uma vez que pagar salários, pagar previdência, pagar seguro-desemprego, tudo isso entra nos gastos obrigatórios, aumentando assim o que ele precisa para manter a máquina pública funcionando e apertando ainda mais o espaço que hoje do orçamento sobra apenas 10% para os gastos não obrigatórios, os gastos discricionários. A continuar o crescimento nesse nível das despesas, a gente vai ver por volta de 2030 100% do orçamento destinado para gastos obrigatórios, não sobrando nada para investimentos. Isso é um cálculo do IFE, Instituto Fiscal Independente do próprio Senado, e que também já fiz um vídeo que está disponível aqui no meu canal do YouTube. Mas graças à regra do arcabouço fiscal, regra essa que eu falei que já foi alterada pelo próprio criador, que é o governo Lula, qual é o espaço no ano de 2025 que o governo tem a mais para gastar por conta das regras desse arcabouço fiscal, que permite que os gastos do ano que vem sejam até 2,5% acima dos gastos desse ano, além da inflação? Esse espaço é de 138,3 bilhões de reais de gastos extras do Poder Executivo dentro do orçamento. E dentro desses 138,3 bilhões é que o governo precisa encaixar todos esses gastos que vêm crescendo. Tudo. Os gastos obrigatórios, mais os gastos discricionários, como eu acabei de explicar. Além das emendas parlamentares e do piso de educação e saúde, que é corrigido pela receita do governo. O governo vem aumentando impostos, portanto ele arrecada mais. Ele rouba mais dinheiro da população, tira de maneira forçada através dos impostos. Quando ele arrecada mais porque ele subiu os impostos, ele automaticamente é obrigado, por lei, também determinada e alterada pelo Lula, a subir o piso de educação e saúde. Então você fica como um cachorro correndo atrás do rabo. Mas voltando aqui, dentro dessa regra, portanto, será aberto 138,3 bilhões extras para o governo gastar no ano que vem, onde ele precisa encaixar tudo isso. Só que esses R$ 97,00 de aumento do salário mínimo, dos atuais 1.412, para a nova projeção, como eu expliquei aqui, esses R$ 97,00 de aumento representa 38 bilhões de reais a mais. Ele terá 138 bi a mais para gastar. Apenas com a correção do salário mínimo já ocupa 38 bilhões. Cada R$ 1,00 de aumento no salário mínimo custa 392 milhões de reais para o governo. Além disso, a correção de benefícios acima do piso custam outros 19,5 bilhões de reais. Cada um ponto no Índice Nacional de Preços ao Consumidor que corrige o salário mínimo amplia o gasto em 5,3 bilhões de reais. Portanto, dos 138 bilhões extras que o governo vai ter para criar graças a esse calabouço fiscal, essa regra natimorta, 127 bilhões dos 138, 127 bilhões serão despesas obrigatórias, ou seja, 92% serão despesas obrigatórias, além, obviamente, do incremento do piso em 2026 e 2027. Isso já mostra que matematicamente a situação já deu errado novamente. Em 10 anos, segundo o cálculo de Fábio Jean Biagi, todos esses cálculos foram feitos pelo economista Fábio Jean Biagi, pesquisador da FGV, em 10 anos, esse crescimento desse gasto, apenas com a correção do salário mínimo nessa regra nova estipulada pelo Lula, será um aumento de 550 bilhões de reais para o governo. 550 bilhões. Ela já consome grande parte do que será economizado
com a reforma da Previdência feita em 2019. E voltamos aqui à pergunta: será então bom para o trabalhador? O grande ponto é que um gasto maior do governo representa um endividamento maior, mais déficit. Já fiz um vídeo explicando na semana passada que o déficit nominal no Brasil atingiu recorde, 1,1 trilhão de reais. A diferença entre o que o governo gasta e o governo arrecada, somado ao que ele paga de juros da dívida. 1,1 trilhão de reais, quase 10% do PIB. Portanto, o governo precisa se endividar mais para pagar as suas contas. Ou ele terá que recorrer à velha emissão monetária. Tanto um como o outro é sempre inflacionário. Mais dinheiro em circulação é sempre inflacionário, porque tira o poder de compra da sua própria moeda. Uma oferta maior de dinheiro do que a demanda leva à desvalorização da mesma, que, consequentemente, leva à alta dos preços. Portanto, a inflação é a desvalorização da moeda. Ou um governo que gasta mais do que arrecada, de forma recorrente, como o Brasil tem feito, produzindo déficits maiores mês após mês, também é uma política econômica inflacionária, porque o governo gasta mais do que arrecada e precisa se endividar ainda mais. Para fechar as suas contas, ele precisa tomar dinheiro emprestado. Quanto mais endividado, mais juros ele precisa pagar para atrair investidores para financiar a sua dívida. E isso leva a uma desvalorização da moeda, que consequentemente é mais inflacionário. Portanto, aquelas pessoas que vivem do salário mínimo ou muito próximo a ele sofrerão muito mais com essas políticas inflacionárias. Os preços dos ativos que eles mais consomem, como alimentação ou transporte, sobem muito mais do que aquele incremento de 7, 10, 11 ou 13 reais no salário mínimo. A política de endividamento do governo petista é sempre mais inflacionária do que aquilo que ele entrega para o trabalhador. Ele entrega 5 e toma 10, sem que o trabalhador perceba. E muitos ainda agradecem. Graças a Deus, cada vez mais tem menos pessoas acreditando nisso. Mas olha só para onde vai também uma parte do nosso dinheiro. O Brasil lidera o ranking mundial de gastos com tribunais da justiça, porque graças à regra do arcabouço fiscal, que abre o espaço no orçamento no ano que vem, o judiciário brasileiro, que contempla a justiça como um todo, também poderá gastar mais de 4 bilhões de reais do que gastou nesse ano. Mas o Brasil já lidera o ranking mundial de gastos com tribunais de justiça, como a gente consegue ver aqui nesse gráfico. Recomendo seguir esse perfil Ecodescomplica no Instagram. O Brasil gasta 1,61% do PIB, a Costa Rica 1,54%, países desenvolvidos como a Suíça 0,29%, a França 0,25%. E olha só que interessante nesse segundo gráfico, gastos da justiça do Brasil. Do total, apenas 16% dos recursos do Poder Judiciário é destinado para bens, serviços, investimentos, entre outros. Ou seja, grande parte desses 1,61% do PIB, por volta de 160 bilhões de reais, para manter o judiciário mais caro do mundo, com dinheiro retirado de maneira forçada de nós, pagadores de impostos, grande parte, 82%, vai para manter empregados e contribuições sociais. 131,3 bilhões de reais. Tudo isso para manter uma grande parte do judiciário que nos obriga a ficar caladinho. E você, vai continuar a aceitar pagar impostos de maneira calada e achar que isso não é um roubo para práticas que normalmente voltam contra aquilo que eu, você e todos nós, independentes da nossa classe social, desejamos? Até quando vamos continuar acreditando nisso? Seguimos.